Olá, bom dia! É mais um final de semana juntos aqui na tela da Band. Muito obrigada por acordar cedinho e ficar ligado no Mais Saudável. Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar. É uma técnica que faz você olhar para o passado e de uma forma diferente para aliviar o presente e viver melhor o futuro. Mas antes, vamos saber quais são as boas práticas para evitar a transmissão de gripes e resfriados. Arthur, de 1 ano e meio, recebeu alta ontem, depois de uma semana internado no hospital. Ele teve tosse e a febre dele muito alta. Teve 4 dias de febre bem alta. E ele teve convulsões, né? Daí tivemos que levar ele para o hospital e foi um susto bem grande, muito grande. O menino continua com as medicações e a família está atenta para evitar que ele fique doente de novo. Agasalha bem, um ambiente bem ventilado, cuidar da alimentação, higiene, muito importante, contato com a criança, né? Nessa época do ano, quando as temperaturas ficam mais baixas, os cuidados para evitar gripes e resfriados precisam aumentar. Segundo os médicos, é fundamental lavar bem as mãos. Uma dica para quem passa muito tempo na rua é carregar sempre na mochila álcool gel. Só não pode esquecer de usar. O álcool gel, pela facilidade da realização do uso, é uma forma fácil de prevenir resfriado e gripe também. É sempre lavar as mãos, isso sem dúvida é importante. E se a gente for ter contato com pessoas doentes, escolher ambientes mais aerados, iluminados, não tão próximos assim dessa pessoa que esteja infectada. Esses cuidados são importantes também para proteger outras pessoas. Essa consultora de etiqueta social ressalta que o indicado é não cumprimentar quando se está gripado. Eu prefiro não dar a mão também, não é? Nós podemos cumprimentar as pessoas assim, dando aquele tapinha, mas assim, a meio metro de distância, dizendo que bom de te ver, assim, desculpe que eu não vou te dar um beijinho, mas eu realmente estou muito resfriada e eu não posso passar isso para outras pessoas. Carregar um lenço de papel é outra dica importante. Nós nunca vamos deixar ele sobre a mesa quando nós estamos em algum lugar, mesmo em casa também. E eu até prefiro o lenço de papel porque ele é muito mais higiênico, tu usas e jogas fora, né? Tâmara está grávida de 6 meses, carrega sempre um lencinho e evita o contato com pessoas doentes. Agora observo mais as pessoas espirrando sem se dar conta quem está ao lado, né? Então a gente também tem que se dar conta que não é só para nós, é para quem está no entorno. Daqui a pouco tem uma gestante do teu lado, então tem que cuidar. Isso não custa ter um lencinho. E meu pai sempre me ensinou isso, né? Ou espirra para si, não para os outros. Então nessa época é muito importante a gente ter essa consciência. É isso mesmo. Ela falou que o pai ensinou a espirrar para si, não para os outros. Pessoas educadas são cuidadosas e respeitam as outras pessoas, não é mesmo? A recomendação dos médicos, quando vamos tossir ou espirrar e não temos um lenço, é usar essa parte aqui do braço, antebraço, ó, com a mão e tossir e espirrar aqui, para não disseminar os nossos vírus aí quando tocarmos, né, em alguma superfície, corrimão, até mesmo quando apertarmos a mão de uma outra pessoa. Agora, no nosso quadro Espaço Saúde, o médico do Hospital Divina Providência, Eduardo de Carvalho, traz outras recomendações e os cuidados que a gente precisa ter nesta época do ano. Com a chegada do inverno, além daquela preocupação que a gente tem sempre com as doenças respiratórias que costumam circular nesta época, é muito importante que a gente saiba também que o inverno e o frio trazem outros riscos, né? O frio, por diminuir a vasodilatação, né, acaba fazendo uma vasoconstrição periférica dos membros, acaba por aumentar a nossa pressão arterial e a tensão contra a qual o coração tem que trabalhar. E a gente vê acontecer um aumento dos casos de efeitos de doenças cardiovasculares nessa época do ano, como, por exemplo, o infarto ou o AVC, por conta disso. Então é muito importante que as pessoas, nesse período do ano, atentem bastante à tomada das medicações, aqueles que fazem uso, tentem se manter hidratados, tentar fazer a prática de exercício físico e fazer uma alimentação mais saudável, né? Porque no inverno a gente tem uma tendência a acabar comendo mais gorduras e outras doenças, outras comidas mais pesadas por conta do próprio frio, né? Então essas coisas todas a gente tem que tentar cuidar para que a gente evite, então, de ter alguma intercorrência durante esse período mais frio. Obrigada, então.
E agora aqui do estúdio, bom dia, muito obrigada pela presença. Aqui então, a psicóloga Cristiane Panis, facilitadora também de constelações familiares, que é o nosso assunto de hoje. Já se ouve há algum tempo em falar em constelações, mas muita gente não entende o que é exatamente constelação familiar. Eu costumo dizer que para explicar o que é uma constelação familiar, eu preciso de no mínimo 3 horas. Nós temos alguns minutos. Então eu vou fazer um milagre. Bom, vamos lá, vai conseguir. A constelação familiar, ela é uma nova ciência que existe já no mundo há mais de 50 anos, em torno de 50 anos. Desenvolvida por um alemão que se chama Bert Hellinger, que ainda está vivo, tem 93 anos. Na verdade, a constelação é considerada uma ciência dos relacionamentos. É um conceito que é desenvolvido pelos físicos, pelos biólogos, Rupert Sheldrake, Bruce Lipton, vocês podem pesquisar, e outros pesquisadores, desenvolveram o conceito de campo. Os campos, eles não têm formas, eles são aglomerados de memórias, tá? Na verdade, o que os cientistas descobriram é que nós vivemos e fazemos parte de campos, tá? Numa família é a mesma coisa. Desde o início dos tempos, que nós não sabemos qual é, as pessoas que fizeram parte do sistema familiar pertencem ao sistema familiar e geraram histórias, geraram relações, interações que, em alguns momentos da existência, causaram danos a algumas pessoas, ou eles próprios receberam danos de membros do próprio sistema, de membros de outros sistemas, tá? Danos esses que nós chamamos de violações das forças do amor. Uau! Porque o Bert Hellinger, ao estudar, ele compreendeu que tudo que existe, o universo, é formado por uma essência de puro amor. Esse amor, ele nos olha com puro amor, sem críticas, sem nenhum tipo de condenação. Mas para que esse amor flua através de nós, nas nossas vidas, é necessário que a gente respeite algumas leis. E ao trabalhar fenomenologicamente, foi isso que ele percebeu. Que quando as pessoas feriam, por exemplo, a hierarquia, quando alguém se achava maior do que outro que veio antes dele, ou que tinha mais condições, algo de desordem acontecia que começava a se repetir nas gerações posteriores. Então, isso aparece. Dentro... No grupo, as pessoas que participam, todas elas são atingidas pelo que acontece fenomenologicamente, tá? Uma pessoa vem, traz o seu tema, a pessoa tem algo que ela quer que modifique na sua vida. Algo que é um conflito, algo que incomoda. Pode ser um conflito, algo que é repetitivo, um problema que atravessa gerações, ou às vezes a pessoa nem tem essa consciência, mas ela acaba percebendo que o seu problema atravessa gerações, porque muitas vezes as pessoas dizem, realmente, o meu pai, o meu avô, o meu tio, as pessoas percebem que há um padrão, então... Problemas de qualquer tipo, financeiros, de relacionamento, ela traz para o grupo trabalho, o seu problema, digamos ela assim. traz uma questão. Uma questão. A pessoa traz uma questão, ela tem uma questão, algo que ela quer resolver e para o qual ela tem uma meta. Ela quer algo, né? O que a pessoa quer atingir com a constelação? Ela quer aprender a amar? Ela deseja ter mais sucesso na vida profissional? E o facilitador... Ou saúde? Vai, então, jogar isso com... Não sei se é a palavra correta, jogar. Mas ele vai colocar isso com um grupo em que esse grupo vai participar daquela história da pessoa, é isso? Na verdade, o constelador, ele se coloca no seu papel de adulto, né, centrado, ouvindo o tema, o pedido do cliente, ele
intui, vou usar a palavra intuição, tá? É mais do que isso, mas é uma intuição de quais são os representantes que precisam entrar. Geralmente, alguém que represente a própria pessoa que está fazendo o pedido e mais alguns elementos. E esses elementos, eles serão representados por pessoas que estão no grupo, que não conhecem a pessoa que está se trabalhando, não conhecem a vida dela, não conhecem a história dela, muito menos os parentes, os antepassados, enfim. E por um fenômeno que nós chamamos de ressonância de campo, as pessoas que entram como representantes, elas sentem no seu corpo, elas sentem... tem sintomas, podem ser dores, pode ser mal-estar, pode ser uma emoção ou um sentimento e muitas vezes, inclusive, uma compreensão completa de tudo que está se passando naquele campo. E aí se trabalha, a pessoa vai percebendo isso. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, inclusive a Cristiane tem um trabalho dentro da área jurídica, que é bem interessante esses resultados que estão sendo mostrados atualmente. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua o assunto. Estamos de volta e hoje o nosso assunto é constelação familiar. Aqui no estúdio comigo, a psicóloga Cristiane Panis, que está nos explicando, já conversamos no bloco anterior, o que é a constelação, como é que acontece isso dentro de um grupo. E a partir do momento em que a pessoa que está constelando, é interessante porque eu nunca fiz constelação, mas algumas que já fizeram me contam que é impressionante, porque tu estavas falando de algo que parece assim, opa, da onde vem tudo isso? Mas existe sim uma resposta ali muitas vezes. E quando isso acontece, como é que a pessoa elabora? Como é que é feito esse momento pós as revelações em grupo? Todas as tomadas de consciência que nós temos e as reconciliações que nós percebemos no campo, porque a constelação é um método que leva à reconciliação. Ela busca a reconciliação como meta. E por isso, inclusive, ela está sendo usada no judiciário. Aqui no Rio Grande do Sul, por iniciativa da juíza Lisandra dos Passos, que na ocasião era a juíza substituta em Capão da Canoa, hoje é a juíza em Parobé, nós iniciamos a aplicação das constelações familiares dentro dos fóruns. Isso é incrível, porque as pessoas... muitas não acreditam. É verdade. Né? Dizem assim, não, isso aqui está muito mágico. Então, e hoje está sendo usado para resolver casos, é algo que avança, né? Muito. Saiu da caixinha. Sim. E como é que funciona? Por exemplo, quando tem um processo que não se consegue resolver, e aí vocês são chamados para constelar aquele caso, é assim? Sim, sim. Tanto nós somos solicitados a atender os advogados, né? Às vezes o pedido vem dos advogados, porque eles veem que o processo não anda. Às vezes vem das próprias, das partes, de uma das partes, que deseja, às vezes são casos... Por exemplo, dá um exemplo assim, que a gente possa... Problemas de herança, por exemplo, tá? Heranças que às vezes têm processos de 10 anos, 20 anos de litígio sem conseguir resolver, as pessoas vão morrer e não vão conseguir receber a sua herança. Muitas vezes o que a gente, então trabalhamos com isso, o processo é colocado como representante, os advogados das partes e a causa em si. Muitas vezes em processos de herança, o que a gente verifica é que existem membros não reconhecidos da própria família que precisam ter lugar, às vezes filhos não reconhecidos de uniões paralelas. Que ninguém sabia. Que ninguém sabia, ou até sabia, mas não queria olhar. Às vezes é nessa geração, às vezes é na geração que adquiriu o patrimônio.
Não é nem na geração que está em litígio pela herança, é na geração anterior, na geração que amealhou as propriedades, né? Então, assim, a gente verifica isso. E aí vai em busca da solução. E reconhece quem são, o reconhecer quem são os excluídos, dar lugar a eles, modifica toda a atmosfera do sistema familiar, né? De tal forma que os processos vão andando. Às vezes são questões de terra, nós temos um país muito grande onde muitas pessoas perderam a vida, às vezes na disputa por terras. E isso aí fica marcado e isso aí pode trancar. Aparece isso, né? Os mortos da terra. Há quanto tempo tu já trabalhas desde 2000 e... Eu com grupos de constelações desde 2010, né? Como psicóloga desde 1986. E nesses casos no judiciário, quantos processos já foram atendidos e solucionados? Tens ideia? Olha, nós já ultrapassamos mais de 3.000 pessoas que nós atendemos entre Capão da Canoa e Parobé. E aqui em Porto Alegre também? Aqui em Porto Alegre, eu creio que já mais de 800 pessoas em 1 ano e meio em que nós trabalhamos aqui em Porto Alegre. E já abrimos em Viamão. E tem soluções, assim, praticamente Sim. 100%? Não, 100% não. Mas muitas conciliações acontecem. Essa semana ainda conversei com a doutora Lisandra e ela me disse que quase 100% de conciliações ela tem conseguido nas audiências. Dá para fazer a constelação em grupo e individual? Sim. Bom, muita gente que duvida, enfim, fica meio sem saber se realmente funciona ou não. Vale experimentar, não é mesmo? Vale experimentar, sim. A gente experimenta tanta coisa, por que não? Por que Algo não? que a gente já sabe que funciona, ainda que as pessoas não entendam como, mas funciona. Ela pode ir lá e ficar só observando muitas vezes, não constelar, né? Tudo isso é uma boa experiência. É uma ótima experiência, eu sugiro. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada, Laura, é um prazer imenso. Mito ou verdade? Amendoim e ovo de codorna são afrodisíacos? É mito. Claro que, na verdade, o maior afrodisíaco são as nossas fantasias e o nosso cérebro, né? O maior órgão sexual que a gente tem é o que a gente tem aqui dentro, é cérebro. Então, se a gente pensar que se eu comer um ovo de codorna e um amendoim eu vou ficar mais disposto, digamos assim, tudo bem. Mas não tem nada, nenhuma substância comprovada cientificamente dentro do ovo de codorna ou do amendoim que vá deixar o homem ou a mulher com mais libido, com mais vontade de transar. Você que está assistindo ao Mais Saudável, responda agora. Gosta de fazer exercícios? Se a resposta é sim, parabéns! Se a resposta é não, tá na hora de mandar a preguiça para bem longe e deixar de fazer parte da turma dos sedentários. O Felipe Killing, correspondente da Band em Londres, mostra que o sedentarismo causa preocupação no mundo todo. Para onde você olha, tem alguém falando sobre os benefícios da atividade física. Nas redes sociais, corpos sarados e um monte de gente dando dicas de saúde. Às vezes bate aquela sensação de que você é o único parado e todo mundo ao seu redor se exercita. Saiba que você não está sozinho nessa. A Organização Mundial de Saúde estima que 1,5 bilhão de pessoas no mundo não fazem atividades físicas o suficiente. É importante que pessoas de todas as idades se mantenham ativas e saudáveis. Crianças devem se exercitar o máximo possível e, claro, sempre que der ao ar livre. Adultos devem ter como objetivo de 150 minutos por semana de atividades moderadas ou intensas, basicamente meia hora por dia. E pode ser 10 minutos de manhã, 10 à tarde e 10 à noite, algo assim. A categoria dos sedentários é formada basicamente por 2 tipos de pessoas. Aquela preguiçosa, que não gosta de se exercitar, e aquela que simplesmente não tem tempo para cuidar da saúde. O equatoriano Walter Bueno é um exemplo. Ele é cozinheiro e dono de um restaurante. Dá um duro danado para pagar as contas, viver em Londres é caro. Ele trabalha 7 dias por semana,
com jornadas diárias que chegam até 14 horas. Eu sei que também deveria ter... Sei que eu também deveria ter tempo para a saúde, mas agora estou numa situação bem difícil, porque se paro para fazer outro tipo de atividade, fazer academia, alguma coisa, aí vou me atrasar com o trabalho. Aí vou me atrasar com o trabalho. A vida moderna é muito corrida. Trabalho, filhos, mulher, marido, trânsito. Mas e a saúde? Foi pensando naqueles que têm muitos afazeres e pouco tempo que a Prefeitura de Londres lançou uma campanha: usar o transporte público para trabalhar. Porque aí você será obrigado a andar pelo menos até o ponto de ônibus ou até a estação de metrô. O plano é ousado: fazer com que cada um dos 8 milhões de habitantes de Londres façam ao menos 20 minutos de caminhada por dia. Hoje apenas 34% cumprem essa meta. A lógica é simples e vale para qualquer lugar do planeta. Uma população mais saudável significa menos pessoas utilizando o sistema público de saúde. A economia para os cofres da capital pode chegar ao equivalente a 330 milhões de reais por ano. O Brasil lidera a lista dos países mais sedentários da América Latina, região do mundo com o maior índice de ociosidade. Praticamente 1 em cada 2 pessoas em idade adulta não faz exercícios suficientes. Nos Estados Unidos, são 40%. No Reino Unido, 36%. No ranking mundial do sedentarismo, o Brasil aparece na 5ª posição. Primeiro que é chato. Você vai na academia, tem aquelas 4 paredes com aquele bando de gente, aquelas bicicletinhas assim, ó, que não vai a lugar nenhum, aquelas esteiras assim, você vê o povo andando, correndo e não sai do lugar. Fazer corridas assim de 10 km, fazer maratona, eu acho lindo olhar os outros fazendo, entendeu? A vida moderna é muito corrida. Por outro lado, ela nos abastece também com muitas informações sobre os benefícios das atividades físicas e os malefícios de ficar parado. A frase é forte, mas precisa ser dita: o sedentarismo mata. Então bora se mexer! É isso mesmo, vamos mexer o corpo, show preguiça! Eu fui até uma das academias do SESC, que oferece inúmeras atividades. É só a gente escolher aquilo que dá mais prazer. Eu fiz uma aula pegada, adorei! Esta é uma aula de circuito funcional. É uma série de exercícios divididos em várias estações. Eu entrei nessa. Nós trabalhamos várias valências físicas, força, potência, coordenação, e a gente vai alternando entre exercícios aeróbios e exercícios de força. A ideia é essa, é combinar tudo para a pessoa fazer todos os estímulos possíveis durante o treino. O exercício de força, ele vai acelerar o teu metabolismo durante 24 horas. Então, após o exercício, tu ainda vai estar queimando muita caloria. O exercício aeróbio, durante o exercício, vai fazer tu queimar bastante caloria durante o exercício. Então, a união dos dois, digamos que seja a combinação perfeita, né? É uma aula pegada, né? Não é fácil segurar do início ao fim. Tem que ter um preparo físico. Na própria aula, tu pega o preparo físico, né? O treino é igual para todo mundo. Cada um vai pôr a intensidade máxima de si, né? Então, às vezes a intensidade máxima para um pode ser uma caminhada, para outros vai ser uma corrida forte. Então a gente vai tentando adaptar para agregar e todo mundo conseguir fazer o exercício, né? A minha parceira aqui no circuito, há quanto tempo fazendo aula? 1 mês. Ah, sério? Sério. Não, tá brincando. Mas já fazia alguma atividade física antes? Corro, né? Ah, então tá aí. Então vamos virar para lá e agora falar com eles aqui. No começo sempre dá uma dificuldade, né? Mas aí a gente vai seguindo as orientações do professor e consegue executar. Nesse período já sentiu alguma diferença? Sim, o fôlego, a respiração, os movimentos, né? Te dá mais força. É bem bacana, é ótimo, é vida. Essa aula me ajudou muito no equilíbrio. E assim nos músculos também, sinto que melhorei um monte, sabe? E a queda, não tenho queda nenhuma. Benefício total para respiração, para caminhar, para subir escada, para tudo, mudou minha vida. Fazia exercícios antes? Não, não fazia. Fazia musculação, mas troquei a musculação Por essa aula? por essa aula. Por quê?
Porque ela é mais intensa, te dá mais resistência, te dá um aeróbico, te dá força, condicionamento físico. Faz 2 anos que eu faço o circuito e essa aqui é a nossa pioneira, já está há quanto tempo? 4, 5 anos, eu acredito. E quando eu cheguei aqui 10 quilos a mais e disse, eu quero, meu futuro é esse corpinho, 10 quilos já foram, mas faltam alguns, minha inspiração. Eu disse, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Foi um exemplo para nós de persistência, de alegria, de companheirismo. Várias colegas que estão nesse tempo comigo, todas elas com essa garra que eu tenho, né? E com essa idade. Mas detalhe, né? 75 anos. Isso que é o mais legal, é a gente poder envelhecer, passar o tempo, né? Mas com vida, com energia, com muita saúde. E é chegar ao 100. E alegria. É isso, bom humor e muito exercício. Muito exercício. Aqui no Sesc. Fica aí então uma boa dica para você se exercitar sem perder muito tempo na academia. O Mais Saudável vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do programa, é só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o Instagram e a nossa página no Facebook. E agora, na sequência, quem chega? Alejandro Malo, não dá para perder. E eu volto sábado que vem, às 9h30, aqui na tela da Band. Um ótimo final de semana para você. Beijo, tchau!